Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Cleitinho Motovlog e venho trazer para vocês hoje mais informação. O título já está escrito aí em cima. Tô vindo falar para vocês sobre o que é o Maia Amarelo. Antes de mais nada, antes que você pense assim, mas cara, por que o Motovlog vai falar de um negócio do governo? É porque isso tem a ver com a gente, cara. Tem a ver com segurança na pista. E onde que a gente tá? Né? Na verdade é segurança de trânsito, né? Segurança viária e tal. Mas a ideia aqui é simplificar para todo mundo entender a necessidade disso. Agora eu tô indo comprar graxa para poder trocar aqui a relação da moto, né? Só um segundo. Deixei a moça passar aqui, né? Então, vou comprar graxa aqui para poder trocar a relação da moto. E daqui eu vou... Onde que tem que ir? Tem que fazer outros corre ainda aí. Mas dá pra falar com vocês enquanto isso. Então, rapaziada, o que é o Maia Amarelo? O Maia Amarelo é um programa da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, certo? E que tá visando nesse momento, faz pauta deles, né? Tá visando nesse momento trazer essa proposta de criar na população a ideia, o conceito de segurança no trânsito. E por que eles querem fazer isso? Por que a ONU tem a ver com o Brasil nesse negócio? Primeira coisa, não é só no Brasil não, tá? É no mundo inteiro. Nos países que são inscritos na ONU, qualquer coisa assim, eles têm que participar, tá? Então em todos os países do mundo aí tá tendo esse programa de conscientização, que é para quê? Para poder diminuir o número de acidentes. E por que isso tem a ver com a ONU? Que é a pergunta que continua. Porque a ONU, teoricamente, não vou entrar aqui em questão de guerra, de nada não, que isso não tem nada a ver comigo aqui. Eu nem sou gabaritado para poder falar sobre isso. A ONU, teoricamente, ela tem a ver com a base de crescimento dos países, né? E para quem não sabe, quando se tem um acidente, o Estado, né, como um todo, ele tem custo, entendeu? Quando você vê o SAMU indo e tudo mais, tem custo que sai dos nossos impostos. Isso aí todo mundo conhece, imposto. E também não vou falar se eu acho que é muito bem, se acho que é pouco, que não é o sentido desse vídeo aqui. Então, quando o Estado, né? Quando eu falo o Estado, não é o Estado de São Paulo ou do Rio, não, é o Estado como um órgão federativo. Quando o Estado tem esse custo num acidente aí, que tem que mandar o SAMU, a ambulância, o médico, o enfermeiro, remédio, tudo isso sai de um fundo. E a ideia é que reduzindo o número de acidentes, também reduz esse custo, para esse valor que está faltando seja aplicado em outros pontos, como educação, desenvolvimento tecnológico, dentre outras coisas. Essa é a necessidade do Maia Amarelo, entendeu? Como mais uma forma de conscientizar a população a reduzir, ou tentar reduzir o número de acidentes. Nós bem sabemos que acidente é uma coisa imprevisível, né? Pode acontecer você sendo o agente causador ou não, mas sendo imprevisível ou não, existem várias formas de você, ao menos, de minimizar isso. E é nisso que o Maia Amarelo ele tá trabalhando. Tem um site que agora me foge a cabeça, que está trabalhando empenhadamente para poder divulgar isso. Eu vou colocar esse site também na descrição e o nome está aparecendo aqui embaixo agora para vocês. Eu esqueci completamente do nome do site aqui agora que eu estou na rua, mas as informações que eu estou pegando para vocês aqui eu também peguei de lá. Então o que eu estou aqui falando também vai estar lá, beleza? E nesse site eles falam mais sobre isso, foi onde eu aprendi muita coisa ali. Eu até convido vocês a entrarem lá para poder entender melhor a situação, né? Porque que isso implica, onde que isso pode melhorar. Tem uns programas bem legais, tem palestra, tem um treinamento para gente credenciado. Tô pensando seriamente em me inscrever, inclusive. Para tudo, rapaziada, eu fui lá agora no site do Observatório Nacional de Segurança Viária
e vi que esse programa lá, para você ser certificado por eles, tem custo. Então eu já vi que eu não vou poder fazer, porque também precisa do ensino superior completo. Ainda estou cursando. Mas se você se interessou, tá lá no site, só baixar o edital e seguir. Beleza? Nesse negócio aí, que conhecimento é bom, né, cara? Então, rapaziada, dentre as questões que são debatidas ali, né, a ideia é você trabalhar as boas práticas no trânsito. Resumindo, não fazer o que eu fiz agora, por exemplo, que é trocar de faixa sem sinalizar. Isso também é um causador de acidente. Então a ideia de conscientização no trânsito é justamente essa: você fazer a população entender a necessidade de ter um deslocamento seguro no trânsito, sabe? É basicamente isso. Então é ultrapassar sinal vermelho, é o não respeitar a sinalização de pare, é o você mudar, né, transicionar faixas aí sem sinalização. Todas essas questões, o que você quer fazer, meu querido? Todas essas questões aí são exatamente o que são causadores de acidente, porque a gente sabe que tem muita gente que não faz isso, né? A gente sabe que tem muita gente que acha que nunca vai dar nada, entende? E nesse de nunca vai dar nada, ocorre um acidente que eu posso causar e posso não ser prejudicado, mas outra pessoa vai ser prejudicada. Então a boa prática no trânsito é para ensinar, é para evitar, desculpa, é para evitar que acidentes ocorram, acidentes graves ocorram. Dentro do site, gente, agora deu branco de novo. Desculpa, eu vou botar o nome aqui embaixo agora aqui para vocês. Infosiga, lembrei, Infosiga. Dentro do site Infosiga, você consegue informações sobre o número de acidentes que ocorreram no ano passado. Na verdade, nos últimos 10 anos, tá? Para você ver como é longo. E pelo que eu entendi, os números que estão lá são apenas do estado de São Paulo, tá bom? Dentro dos números que estão lá, eu vi o seguinte, cara, eu fiquei muito alarmado quando eu vi isso. Só de acidente que não houve fatalidade, eu vou falar sobre a fatalidade e os dados da fatalidade posteriormente, tá? Sobre os acidentes em que não houve uma coisa fatal, né, um acidente fatal, foram mais de 290 mil, só de colisão. Se eu for calcular todos os dados que tá lá, dá na casa aí dos 400 mil acidentes só em São Paulo no ano passado. Gente, isso é muita coisa. Dentre os dados, eu perguntei isso para um monte de gente e ninguém conseguiu me responder. Se você tiver ideia, tu fala aqui embaixo para mim, comenta aí. Qual o dia que você acha que tem mais acidente? Vou dar 5 segundos para vocês. Vou contar aí na tela aí, ó. E aí, descobriram? Cara, o dia que mais tem acidente é sábado. Sábado seguindo de domingo, seguindo de sexta, seguido de quinta. E o número é absurdamente maior. E qual horário que tem mais acidente? De madrugada. O que nos leva lá naquele ponto que eu falei lá atrás, sobre as boas práticas no trânsito. Pô, cara, há quanto tempo a gente ouve por aí, se dirigir não beba? Hã? Então, rapaziada, quanto tempo a gente ouve por aí para não dirigir usando um celular? Que é diferente de você usar um GPS, tá? No GPS ele fica ali no seu painel aqui, ó, no suportezinho da moto, e você dá uma olhadinha de vez em quando. Mas o tanto que eu vejo, você também deve ver aí, de pessoa dirigindo de cara no celular. Cara, é demais. Tô chegando agora aqui na AutoZone aqui, vou comprar graxinha e a gente continua, beleza? Vai ser um vídeo um pouco mais longo aí, eu sei, mas é necessário. Espero que você fique até o final e já larga o joinha aí, beleza? Já tô voltando. Então, meus amigos, estou voltando aqui, voltando aos dados aí. Como eu tava falando ali, só no ano passado, cara, foram mais de 200 mil acidentes de trânsito. Isso só de colisão. Colisão é quando um carro bate no outro em movimento. Na verdade, 290 mil, eu acho. Aí tem ainda os outros lá. Eu vou colocar um gráficozinho para vocês aqui,
que é o gráfico que eu peguei lá mesmo no site Infosiga aí. Também vou ter também um link na descrição, tá? Então, só no ano passado, só de colisão, mais de 290 mil. Se eu somar tudo aquilo ali, vocês vão ver que vai dar mais ou menos 400 mil aí. Eu vou calcular e vai aparecer aqui embaixo agora. Beleza? E até isso foi só colisão. Aí eu fui procurar os dados sobre acidentes fatais, né, cara? Porque ninguém quer perder um parente, né? E vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Você que sai pra beber e sai de carro, você tem que lembrar, cara, que um dia pode ser um parente seu, tá? Então, aí eu fui olhar, meu irmão, eu não vou nem falar, eu vou mostrar pra vocês aí. Esse gráfico que tá aparecendo é o número de acidentes fatais no ano passado. Repare que nesse gráfico aqui é o gráfico que mostra aqui das pessoas que morreram no trânsito na hora do acidente. Nesse gráfico, o número de motociclistas mortos é muito inferior ao número de ocupantes de um carro de passeio, de um veículo automóvel, né? Porém, agora eu vou colocar para vocês aqui o número de acidentes fatais onde a pessoa veio a falecer até 30 dias depois do fato, que eles também calculam isso. Olha o quanto que motociclista morreu no ano passado. Isso só em São Paulo, cara. Então não tem como você virar pra mim e falar: mas Cleitinho, Maia Amarela não se aplica pra mim. Cara, se aplica. Porque por mais que você não cause o acidente, você pode ser atingido por ele, cara. Entendeu? E se a gente não se conscientizar quanto a isso, esses números nunca vão diminuir. Assim como, por exemplo, é feito o trabalho de conscientização para o combate à dengue. E ainda assim todo ano tem lá os focos de dengue. Sempre tem aquela cidade lá que está tendo uma epidemia de dengue. E é aquilo, depois que você tem, cara, a dor que você sofre, aí você começa a se proteger, né? Então, a ideia é trabalhar com prevenção. Esse vídeo aqui do meu canal, rapaziada, é para trazer para vocês essa ideia de prevenção. Sejam prudentes. Se forem sair para a balada, olha bem os dados que eu passei para vocês no ano passado. Do ano passado, os dados de maior número de acidente foi exatamente no sábado à noite, entendeu? Sábado, domingo e sexta, sabe? Coincidentemente ou não, são os dias que bastante tem festinha, tem baladinha, tem um churrasquinho da casa do parceiro. Então, porra, não tem como você olhar pra mim e falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem porque não aconteceu com você, beleza? Mas um dia pode acontecer. Então eu tô falando com vocês aqui para que não aconteça. Não porque você causou. E se a gente continuar divulgando, propagando... Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Se a gente continuar propagando, divulgando, tendo essa mentalidade adulta de que um dia pode acontecer e eu vou agir da melhor forma possível para evitar, esses números tendem a reduzir, beleza? Porque infelizmente esses números só foram baixos na época que a gente estava no surto de Covid. Foi a única época em que esses números abaixaram. Olha aí no site do Infosiga que vocês vão ver. Então é isso, eu vou ficando por aqui, para não prolongar mais ainda esse vídeo, que eu sei que ficou longo. Agradeço quem ficou aqui até o final, torço para que esse vídeo ou outros vídeos tenham trazido para vocês aí um pouco mais de compreensão do risco que é o trânsito. Lembre-se do seguinte, cara, isso aqui não mata ninguém. Agora eu posso matar alguém porque eu tô fazendo a coisa errada, beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus, uma ótima semana abençoada. Domingo tem mais vídeo, beleza? Então acompanhe o canal, ative o sininho e é nóis. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.